Bora, meu povo! Ó, já vou começar assim. Seja imparável você também. E aí, Larinha? Tudo bem? Tudo bom, Cícero? Primeiro podcast aqui da WPS. Seja imparável, seja WPS. É isso aí, galera. Ó, hoje está sendo a inauguração do WPS Podcast. WPS Cast. WPS Cast. É, isso daí. Vai ter alguns errinhos até a gente... E eu tô aqui para auxiliar nesse começo. E a Lara, que representa muito bem a WPS, vai também estar me auxiliando nessa condução. Então está sendo uma honra estar aqui do lado da Lara. E já adianto para você, o assunto hoje é com uma pessoa que, cara, dispensa comentários, mas vou fazer uma breve introdução aqui. Ela que é advogada e criadora de conteúdo, maratonista, vai correr Boston ano que vem. Já deu um spoiler. Boston não, Chicago, né? Não, Chicago é esse ano, né? É esse ano? Chicago esse ano, Chicago esse ano, Boston já tá no ano que vem. Puta, Ela é só internacional. Que isso! E aí tem um monte de coisa aqui que eu achei interessante, Lara. Pô, porque ela é vegana, né? Vegetariana. Aí, a gente tava falando Tô tudo errado aqui hoje, então. Anotei tudo errado. E eu anotei aqui, ó, vegetariana. Mas tá tudo bem. Sem mais delongas, estamos aqui com nada mais, nada menos que Marina Florindo. Seja bem-vinda. Obrigada, Lara. Obrigada, Cícero, aqui pela oportunidade de ter essa conversa aqui com vocês e por inaugurar esse novo capítulo, né, da WPS. Estou muito feliz. Que legal. E desculpa a minha falha, tá? Porque a gente tava conversando aqui no off, eu acabei misturando os assuntos. Deixa eu até colocar aqui, ó. Olha que legal. Marina Florido. É Florido mesmo? Florido, isso. É, Marina Florido. A gente confunde, às vezes, Flórida ou Florido, mas não tem o acento. Eu quase falei, não sei nem se eu falei, depois a gente vê aí quando eu subir. Eu quase falei Florindo. Acho que você falou mesmo. Acho que você Falei? falou. Não, vocês têm certeza, então não tem como. Mas Florido, tá tudo certo. Olha que legal. Que prova foi essa? Da onde? Essa foi... Eu sei, lógico. Foi aqui em Santos esse ano. Foi a primeira prova que eu fiz esse ano. Fiquei em segundo lugar aí no 5K. Caramba, hein? Fez pra quanto? Fiz pra 18 e 43, eu acho. Menina é forte, hein? Marininha vem crescendo pra caramba, né, Mar? Eu tava olhando, você começou com a gente em janeiro do ano passado. Janeiro do ano passado, E aí a sua primeira maratona foi com a gente, né? Que foi ano passado, a maratona de Berlim. E como é que foi aí essa sua experiência? Então, eu já corro há 6 anos, assim, mas eu nunca levei muito a sério o fortalecimento. Sempre pulava série, brincava que eu treinava fofo e, pra mim, eu não via tanta importância. E aí eu comecei a treinar na WPS em janeiro de 2025 e de lá pra cá, assim, eu tive uma evolução muito significativa no esporte, por conta do fortalecimento, né, dessa base que eu consegui construir e estamos construindo, né? A gente sempre tem mais aí para evoluir. E no passado eu tive 2 provas-alvos, né? Sempre gosto de ter uma no primeiro semestre e outra no segundo semestre. O primeiro semestre foi Rio também, que eu consegui fazer muito bem. Eu já tinha, acho que uns 5 meses aí de preparação. E depois Berlim também, tive uma estreia muito boa. E é bizarro, assim, a diferença que eu percebo no meu corpo mesmo. Tipo, eu consigo sentir o meu corpo forte, sabe? E preparado para aguentar aí o ciclo de treinamento com mais segurança também, mais eficiência. No Rio você fez quanto? Ano passado eu fiz 1h28. Nos 21? Nos 21, Aí esse ano já... Forte, hein? Bater também. Forte. E tu começou... Tu tinha algum outro esporte quando mais nova ou só começou a praticar atividade depois de... Não, eu sempre fui uma pessoa ligada aos esportes. Meus pais sempre incentivaram. Meu irmão, inclusive, foi atleta de natação. Ele nadou aí até os 22 anos. Então, meus pais sempre incentivaram. Eu já fiz basquete, eu já fiz vôlei, eu já fiz natação também, mas não continuei. E já competi também no xadrez. Uau! Xadrez, jogava xadrez quando eu era mais nova ali, acho que dos 10 até os 13 anos, competia também, gostava. E aí depois fiquei só no basquete, mas aí ali na pré-adolescência eu comecei a treinar academia e eu gostei, então era uma pessoa mais da musculação. Fui aí até os meus 21 anos.
Só que aí teve a pandemia, né? As academias fecharam e a corrida, ela entrou na minha vida como uma alternativa aí de atividade física ao ar livre, né? Que Legal. comecei a correr na praia aqui em Santos. Isso é de Santos mesmo? Eu sou de Santos, Tá. isso. O que assim, a Lara tem 3 perguntas para te fazer? Tem, né? Tenho. Tem 3 perguntas para te fazer. Estão anotadas aí no seu caderno que eu não tô com ele aqui. Ah, tá anotada no meu caderno? Então olha aí, que aí enquanto isso eu vou fazer uma introdução. Ai. Tem 3 perguntas que a gente vai fazer e dessas 3 perguntas, uma tu responde agora. Aí outra tu responde no meio do programa, a gente vai te perguntar novamente, outra no finalzinho, tá? Será que vai mudar a dinâmica aí? Então a gente vai fazer um modelo diferente. Tu colocou aqui a pergunta? Pô, não coloquei, ficou no meu celular. Mas peraí, uma eu já lembro assim de cabeça. Na verdade, são frases que você colocou dentro do teu próprio Instagram, então eu coloquei isso pra gente ter uma explicação melhor, digamos assim, né? Então, uma das coisas é que você colocou: 4 mulheres podem correr sem ser rivais. Sim. Então, como que é essa rivalidade feminina? Porque isso eu acho que é meio que no mundo. Sim. Eu vejo assim que os homens... eu jogo muito tênis também, eu corro, mas não como vocês aí. E eu vejo que os homens, eles vão lá, quebram o pau dentro de quadra, saem e beleza, né? Vão tomar uma cerveja. E as mulheres parece que carregam aquilo e estão sempre competindo. Então, quando eu vi essa frase, eu falei, tá, como que é isso dentro da corrida? Se você sente essa rivalidade, como começou, tipo, como era no início, como você vê agora, se tá a mesma coisa, enfim, por que você colocou isso? Calma aí, não responda aí. Não responda, tu vai escolher. Porque o outro eu lembro. A outra é sobre o processo. Lembra? Então vai, tu tem razão. Se apaixonem pelo processo e não pelo resultado. Então, essa é outra pergunta. Para você também dar uma explanada. Vou colocar aqui processo. Tá. Agora, a terceira, eu juro que eu não lembro. Terceira eu também Vamos só deixar não duas, lembro. então? Vamos deixar duas, se eu vir. lembrar, Então, assim, falo. qual que você quer começar falando sobre a questão das mulheres, né, nessa competição aí, rivalidade que seja, ou falar sobre o processo? Pode ser das mulheres. Das mulheres? Então, fechou. Pode ficar à vontade. Eu acho que esse padrão, assim, e rivalidade entre mulheres que nem você falou, não é só no esporte, mas em algo geral. E falando, assim, da corrida, eu sinto, sim, que nós mulheres somos mais distantes. E desde que eu comecei a treinar por performance, né, ir para as provas para competir, eu sinto, sim, essa rivalidade que não deveria existir, porque é aquilo, eu acho que os homens, eles conseguem competir e a competição dura só ali na prova e depois eles conseguem levar isso numa boa. E nós, mulheres, não. Então, eu acho que os homens também, eles acabam incentivando, né? Eles querem nos colocar em posição, assim, de rivais e nessa espiral. Mas eu acho que no esporte, assim, a competição é a característica, né, própria do esporte. Então, eu acredito que é super saudável. E eu acho que nós, mulheres, a gente pode, sim, competir, só que, ao mesmo tempo, a gente pode admirar a outra mulher, nos inspirar, a gente pode treinar juntas, que eu sinto muita falta disso. Inclusive, eu tenho pouquíssimas amigas que eu consigo treinar junto por conta disso, porque eu acho que a gente acaba ficando mais distante, mas eu acho que são coisas, assim, que podem coexistir. Então, tanto a competição quanto a amizade tem que durar só ali no momento da prova mesmo. Como você vê isso, Cícero, como um homem? Cara, assim, eu sempre tive mulheres na minha vida, assim, né? Eu tenho 2 filhas, minha esposa, eu já tive equipe que só tinha mulher no trabalho. E eu vejo, assim, que realmente parece que é uma essência da mulher ter essa competitividade. Então, por eu já ter trabalhado com roupa feminina em shopping, eu vejo que as mulheres se vestem para as mulheres, não é para os homens. Sim, Elas, lógico, elas se arrumam, né? A mulher já tem, por si só, uma beleza, né? Mas, assim, as roupas são um complemento. Mas eu observava muito, e já ouvi muita gente falando sobre isso, que as mulheres acabam tendo esse lance de competição em tudo. Em tudo. E aí isso acaba, assim, acho que refletindo no esporte, no trabalho, né? Uma quer ser melhor que a outra. Então, eu vejo como uma coisa natural, que, lógico, que tem que levantar aí
pessoas que tenham coragem de trazer isso e fazer um experimento, porque eu não sei se rola mesmo, assim, eu sempre vejo muito distanciamento, até quebra de amizade quando o negócio começa a ser esse lance de competição, né, sabe, assim, tipo, em vários assuntos. Mas o esporte, ele é algo que se você não, agora independente de homem ou mulher, que se você não se unir, eu acho que é uma vida muito chata, sabe? Assim, pô, é legal você poder contribuir, Sim. né? Você, pô, tô treinando em tal lugar, o professor tal E é treinar assim, juntos, treinar um incentivar a junto. outra, Pô, cara, é exato. muito bacana, porque, cara, a vida é tão passageira. E assim, e aí acho que depois fica até um gancho para a próxima resposta sua sobre o processo, porque, cara, você vive um processo Que é só seu. que é só seu. Exato. Só que se você tá mirando num resultado, é muito mais difícil você ter essa percepção de amizade com o outro, porque você tá tão focado no resultado e você fecha muito para aquele resultado e perde a oportunidade de criar uma amizade, de poder melhorar, de pegar uma técnica que talvez seja da pessoa e não de um profissional. Sim, trocar experiências Exato, que agregam. exato, cara. E eu acho assim, quando a gente vê uma mulher assim chegando, né, e conquistando resultados assim extraordinários, eu pelo menos consigo enxergar isso como inspiração, assim, Sim. sabe? Pô, se ela consegue, que legal. Então eu também posso chegar lá. E eu acho que tem que ter mais isso, sabe? Esse espírito assim de união mesmo entre as mulheres e deixar a competição Sim. ali, o desafio só por um momento Sim. da prova, que eu acho que isso é super saudável mesmo e tem que existir. Eu acho que até, aí linkando até com a questão de você ser vegetariana, eu vejo que para as mulheres, em vários aspectos, por trabalhar muito tempo na área da saúde, ao mesmo tempo que vocês são privilegiadas de gerar a vida, né, de ter capacidade de fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo, coisa que o homem não faz, eu vejo que vocês são desprivilegiadas em outras coisas, né? Então, assim, questão hormonal, Sim, sim. né? Chega naqueles dias, eu não sei o que é, mas eu já convivo, né? Assim, TPM, né? Você vai correr, o corpo do homem é mais forte, Sim. O né? pulmão de vocês é É um maior monte de também. coisa assim que você vê que quando uma mulher... Eu não tenho uma meia maratona de 1h28. Pô, então você... Pô, é muito esforço. É muito esforço. Pô, cara, acho que tinha que se admirar mais as mulheres, sabe? Assim, de tipo, cara, Sim. se ela consegue, como que ela consegue? E Sim. eu acho que bater esse papo também é uma oportunidade da gente levantar essa bola, né? Pô, aí eu te pergunto, como que você consegue, vegetariana, né? Correr tão forte ao ponto de ter índice para provas internacionais, trabalha, criadora de conteúdo. E aí tô levantando aqui porque às vezes a gente acha que não é possível as coisas e tá E aqui. noiva. E noiva. Tem esse status. E ainda, noiva. é verdade. E aí, como que é? Como que é? Vamos falar primeiro assim, acho só para que ele fez Sim. tanta pergunta, né? A alimentação, né? Então, realmente, como que é complementada a proteína? Se você faz algum complemento extra, ou se você consegue realmente na alimentação in natura fazer isso, se você acha que faz alguma diferença, enfim, há quanto tempo você é vegetariana? Só pra gente... Eu sou vegetariana desde 2019. Tá. E foi um processo, assim, bem tranquilo pra mim. Eu nunca fui uma pessoa, assim, carnívora. Eu gostava muito de peixe. E aí, primeiro eu parei com a carne vermelha, a carne branca. Fiquei um mês assim, depois eu parei com o peixe. E aí, teve a pandemia. Então, foi 2019. Em 2020, ali, teve a pandemia. Eu ficava em casa, né? Então, eu tinha muito tempo também pra testar novas receitas e, né, ir descobrindo ali novos pratos. E aí, durante a pandemia, eu cheguei a ser vegetariana estrita, então eu não consumia nada de origem animal. Mas aí, depois, né, quando as coisas começaram a reabrir, eu viver, né, que é o meu novo, a gente começou a viajar, eu já corria. E aí, pra mim, foi muito difícil manter uma alimentação, assim, a minha alimentação era a base de origem vegetal. Nas viagens, era muito difícil para eu conseguir bater ali a quantidade de proteína, então não teria como eu pedir um tofu no café da manhã.
E aí eu voltei a consumir ovos e alguns derivados do leite. Então hoje eu sou ovo-lacto, vegetariana, eu não consumo nenhum tipo de carne, mas eu consumo ovos e derivados. E desde que eu coloquei na minha cabeça que eu ia fazer a transição para o vegetarianismo, eu sempre tive acompanhamento nutricional. Eu acho que isso é super importante. Não tem como você mudar radicalmente a sua alimentação sem ter a ajuda de um profissional ali. Então, eu nunca tive nenhum problema, assim, de saúde, falta de vitamina, porque eu sempre tive acompanhamento. E eu suplemento, né? Tenho alguns suplementos aí que eu tomo, que é B12, e Ferro. o suplemento, que agora o meu Mas acaba... você vê, eu sou carnívora e eu Tem que suplementar também. tenho que tomar ferro, B12. Não faz não tanta diferença. Exato. Tem gente que segue uma dieta onívora E e você também sempre se sentiu muito bem? Eu sempre me senti muito bem. E hoje, como eu treino pra performance, muita gente às vezes acha que a questão não é a proteína, mas a minha dieta, ela é 60% a 70% carboidrato, que é o que te dá energia para você conseguir correr. Então, as proteínas, né, que eu consumo, assim, no meu dia a dia é basicamente feijão, grão de bico, tofu, ovo, eu como no café da manhã e eu suplemento whey também. Whey eu ainda tomo. Maneiro. E do que o Cícero falou, né? Balancear. Então, você chama de VV, né? O Bruno, ele já corria, vocês se conheceram, ele já corria. Porque, assim, eu fico vendo uma rotina, não só sua, né? Eu vejo de várias pessoas aqui, às vezes até do Cícero, eu falo, cara, como é que você faz? Eu faço muita coisa, mas eu acho que uma rotina para você alcançar uma maratona é uma rotina... é que pra mim, né? É óbvio que não é pesada pra vocês, mas pra mim eu acho que é algo muito... Pô, tem que fazer aquilo todo dia. E aí eu fico pensando nisso, né? Pô, será que se eu não tiver alguém que também seja do meio, será que a pessoa não vai falar, cara, né? Pô, já tô de saco cheio, você tem que acordar esse horário, não sei o quê, enfim. Então, como que foi isso? Como é isso dentro do teu relacionamento? Como você enxerga isso? Então, quando a gente se conheceu, o VV era sedentário, ele não praticava nenhuma atividade física e eu sempre fui dos esportes, só que aí a gente começou a correr juntos. Tá. E aí eu acabei pegando o gosto mais rápido, porque como eu já praticava esporte, eu já tinha ali um leve condicionamento, então eu vi evolução, assim, na prática muito mais rápido do que ele demorou um pouco mais. Mas aí depois também ele viciou e hoje a gente treina juntos, a gente viaja juntos. Ele é então, maratonista também? Ele é maratonista também. Legal. E, assim, é um suporte que um dá ali pro outro. Então, a gente tem a mesma rotina, a gente tem praticamente os mesmos gostos, né? Ele não é vegetariano, mas ele também segue a dieta restrita, tem marmita. Então, eu acho que é importante, assim, eu valorizo muito essa vivência que a gente tem no esporte e virou, assim, praticamente o nosso estilo de vida, tanto o meu quanto o dele. Porque você era baladeira, né? Eu era baladeira, ele também. Ele também? Ele também. Tá, Total. Porque... E você cozinha, né? Eu vi isso também. Você que cozinha tudo. Então, antes eu cozinhava, tirava ali um dia do final de semana e cozinhava, mas hoje eu tenho uma personal chef que cozinha os meus legumes. Eu vi que você mostrou outro dia 50 mil tupperwares de legumes. Ela cozinha pra mim aí 2 semanas de marmita, né? E aí depois eu pego com ela. E facilita muito também, porque antes a gente trabalha a semana inteira, e aí tirava um dia do final de semana pra ficar cozinhando, e é extremamente cansativo. Então, hoje, ela presta esse apoio aí, tanto pra mim quanto pro VV. Então, é muito bom. Mão na roda. Ele é também de performance? Ele é. Legal, Ele é. legal. E tu falou que ela é baladeira, e hoje como que é? Você bebe? Eu bebo, mas, assim, raramente. Eu prefiro comida. Eu vi vocês lá no Oktoberfest, lá de Munique, eu falei, olha o tamanho do chopp, foi demais, caraca. Eu tomei Aperol só lá, não gosto muito de chopp, não. Mas meu noivo, ele gosta bastante. O meu tem 2 anos, foi até a última vez foi com o Fernando, quando a gente pensou em montar o podcast. Tomei um último copo de chopp e meu corpo recusou. Hoje, álcool, o cheiro do álcool me dá uma ânsia, assim. Eu não tomo leite. E eu tenho uma lembrança de infância quando eu deixei de tomar leite. Porque chegava o cheiro perto e se colocasse na boca, dava aquela ânsia. E o álcool aconteceu a mesma coisa.
pra mim, minha opinião, cara, hoje eu consigo ser mais produtivo. Minha recuperação, um exemplo, depois que eu parei de beber, eu lembro que quando eu fazia uma maratona, eu ainda ficava ali com a maratona durante a semana no corpo, sabe? Hoje é muito rápido, assim. Teve o ano passado, eu fiz todas as provas. Na verdade, eu não fiz a de 5 do Rio, mas fiz 10, 21, 42 e na segunda 12. E aí, tipo, na terça-feira, voltei de carro dirigindo zerado, sem dor O nenhuma. álcool prejudica muito a O recuperação. álcool, ele é Inflamatório, toxina, né? É. Que você tá colocando pra dentro. Eu é uma das minhas paixões. Eu não bebo refrigerante, eu não sou muito de doce. E aí eu falei, pô, meu veneninho aí é o álcool, né? Mas obviamente que hoje em dia já é muito mais, como é que se diz? Regulado, né? Sim. Hoje realmente é um prazer quando a gente é mais jovem. Mais pra celebrar, né? Hoje, coisa, quando eu era jovem, você não tinha nem motivo, né? Você tava Exato. lá, Você perdendo criava a o motivo, não, né? e perdendo a consciência, né? Nossa. Tipo, então, hoje não, hoje eu quero ter consciência, eu gosto da minha vida, quero lembrar o que tá acontecendo, né? E não... Você não bebe refrigerante? Não bebo refri. Mas hoje você pode beber? Não, Pode fazer não isso bebo assim, no ó. meu dia a dia. Você bebe mas é refrigerante? claro Eu bebo, eu que... gosto. Bebe? Você gosta? Guaranazinho Claro que- zero, Então- eu gosto bastante. Então, Aí, ó, ó, que temos ideia um Guaraná, desse, tá vendo? A gente tem um apoiador aqui que é Armazém do Sertão, que já tá aí com a gente já há um mesinho, Fê? Fala aí, voz da produção. Mais, né? Cara, passa rápido, hein? Armazém do Sertão, pelo nome, o que você imagina que é Armazém do Sertão? Que é coisa do Nordeste, né? É, um empório, assim, Isso, é um empório. a granel. Só que ela tem tudo que você imagina. Tem biscoitinho fit, isso aqui é mó bom, isso aqui é gostoso pra caramba porque eu já compro. Aí tem barrinha de whey protein. E tem isso aqui que eu vou fazer vocês experimentarem. Já conhece? São Geraldo? Não, Nunca Já ouviu vi. falar? também não. Pega esse copinho que tá do seu lado aí. Vamos fazer um brinde aqui. É o primeiro episódio do WPS Cast. E é sem açúcar, né? É sem açúcar. Vamos ver. Eu já penso, tá vendo? Numa Troca caipirinha aqui de esse. caju. Obrigada. Cajuzinho ali. né? Nossa, o caju amigo. Vamos fazer um brinde, hein? Mas é bom onde que eles ficam? Então, vou passar aqui. A unidade que a gente tem a parceria, apesar que você fica na Carvalho de Mendonça com Júlio Conceição, aqui pertinho. Saúde. Vamos ver. E tem de tudo. Tem até vinho lá, tem granéis, assim, castanha. É muito bom lá. E aí fala o que vocês acharam. Nunca imaginei um refrigerante de caju. Cara, eu tô apaixonado, velho. Assim, É bem gostoso. acho que a hora que eu venho gravar, eu fico esperando o dia que ela não mandar agora. Você Mas quer é a um primeira pouco? vez que você experimenta? Não, Ah. mas é como se fosse a primeira vez. Eu não fico Entendi. tomando muito, eu nem compro pra não enjoar, Aham. porque eu não tomo refrigerante, assim, é difícil. Eu só tomo em prova. É muito raro eu tomar refrigerante. Nossa, eu nunca tomei em prova, assim. Não? Coca-Cola na maratona? Nunca. Nossa, eu fiz a minha primeira Ultra, 75 Bestimar. Cara, eu levei 2 fardos daquelas Coca-Cola 250 ml. Uhum. No final, um amigo meu, você tá querendo alguma coisa? Que antes, foi a última versão que tinha a subida de Maresias. Falei, cara, uma água pra eu me molhar, que tá muito calor, e uma Coca-Cola. Aí ele foi buscar uma Coca-Cola de 600. Cara, nem prova é animal, porque é açúcar falam puro, que né? falam que Meu, dá a up energia ali. dá uma sobrevida. E aí, curtiram? Bom, Tá aprovado? curti. aprovado. Armazém do Sertão, só lá tem o Guaraná São Geraldo, sem açúcar, de caju. Tem um pra você ali na bolsa, tá? Pra você levar. Pra você Obrigada. dividir com o VV, com o Bruno. Bebê. É. Deixa o VV pra Ele você. atende- ele atende pelos dois. É? A galera chama ele também de VV? Chama, é Chama? o apelido desde Por a que VV? infância. Porque o nome dele é Bruno Vila Verde. Aí falam VV VV. pelo sobrenome. Boa. Então, voltando, né? Agora, mas voltando a essa questão do equilíbrio que a gente tá falando, álcool, vegetariana, você também tem 2 trabalhos que consome, né? Você Sim. exerce advocacia Sim, e você ainda vem pra internet com conteúdos. Isso toma um tempo, tem toma que ser... bastante. E aí? Inclusive dos finais de semana E aí, também. pra treinar, pra trabalhar em 2, né? Ter essa vida, essa jornada dupla profissional. Uhum.
Então, eu gosto bastante, tanto do mundo corporativo, quanto da minha profissão, né, como criadora de conteúdo. E atualmente eu trabalho no escritório em São Paulo, eu já estou há quase 4 anos no escritório. E eu tenho flexibilidade, assim, de horários. Então, eu que faço, né, o meu próprio horário e eu faço bastante home office também. Tá. Então, eu vou para o escritório 2 vezes na semana e nos outros dias eu fico trabalhando de casa. Então, isso me permite também ter mais flexibilidade, ter mais tempo para tocar em paralelo o Instagram. Mas eu gosto de ter as duas profissões. E Legal. como que veio? Porque você num dos seus posts lá de 10 curiosidades que eu fui dar uma olhada, você fala que você não é uma pessoa que chega na roça, que você é um pouco tímida. Eu sou. Então, e aí como ser criadora de conteúdo tímida? Como é que foi Então, isso? inclusive foi algo que eu tô me desapegando, né? Eu sempre gostei de postar, assim, os meus treinos no Instagram, mas meu perfil na época era fechado. Eu, inclusive, antes da pandemia, apaguei, assim, os meus seguidores e fechei, tranquei, né, o meu Instagram. Mas eu sempre postei os meus treinos. E aí, quando eu comecei a correr, eu postava também ali de vez em quando. E aí, minhas amigas e o meu noivo, eles que me incentivaram a começar. Eu falei assim, nossa, mas eu tenho muita vergonha. De fato, eu tinha muita vergonha, eu era muito perfeccionista. Mas aí, com o tempo, a gente vai se desfazendo. Então, eu lembro que eu não queria nem gravar story falando, que eu tinha muita vergonha. E hoje em dia, assim, pra mim, ainda não é natural pegar o celular, assim, do nada, né? Você tá num lugar e gravar. Mas acho que eu já evolui bastante nisso. Legal. É treino, né? É treino, exato. Você vai melhorando aí no caminho. Eu falo que a passagem nossa nessa oportunidade de vida, ela não teria, para mim, né? É uma opinião minha, não teria significado nenhum se assuntos como esse eu não pudesse transformar numa informação valiosa para quem está assistindo. Que as coisas são possíveis, mas, na minha opinião, ter atividade física te deixa muito mais preparado para a vida, né? Isso é. Porque você renuncia coisas que são muito mais fáceis. É mais fácil você ficar deitado, no friozinho, você ficar no cobertor, assistir uma série. É legal, tem que fazer. Mas assim, ir treinar, independente do esporte, você joga tênis, você faz um monte de coisa, Eu né? jogo tênis, eu falo que como é que é? Eu não faço nada bem feito, eu faço tudo mal feito. Então eu jogo tênis, Beach tênis. Corre corro. também. O beach tênis é muito pra brincar, né? Ah, O tá, tênis porque eu já eu ainda vi. faço aula, tal, mas beach tênis pra brincar, pickleball já joguei também. E aí, só para essa linha de raciocínio, que nem você trouxe aqui, e eu escuto muito isso, você deve escutar também, eu acho. Cara, como você consegue, por exemplo, trabalhar o dia inteiro, aí podcast, é treino, é filha, enfim, é uma vida normal. E eu entreguei isso aí como um resultado, né, um processo de treinamento. Sobre a minha vida inteira eu sempre tive vinculado a algum esporte. Eu também nunca fiz nada, sempre fazia um monte de coisinhas. A corrida foi a única coisa que eu tô há 10 anos fazendo assim, ininterrupto. E Sim. tipo, é um estilo de vida para mim. Sim. Assim como eu preciso me alimentar, eu preciso treinar. E se eu tiver que abandonar tudo, eu abandono qualquer outra atividade, mas a corrida não. É lógico que a gente precisa fortalecer. Aí entra uma musculação, um pilates aí, que são coisas que eu faço e é por isso que as pessoas perguntam. Aí eu queria até a opinião de vocês. Na minha opinião, treinar é deixar minha mente forte, meu corpo forte para as coisas que vão vir. E aí eu consigo entender que eu posso fazer muitas coisas, principalmente quando a gente faz maratona, que você fala, cara... Sim. fiz- Eu acho que o esporte, ele te coloca, assim, numa disciplina que você leva pra vida, assim, né? Então, você começa a correr, aí você vê que pra você conseguir evoluir no esporte, você tem que comer melhor, você tem que dormir melhor, você tem que fortalecer o seu corpo. Eu acho que uma coisa, assim, vai puxando a outra. Então... E eu acho que quando você começa a treinar também, você se torna uma pessoa mais resiliente também, que você consegue enxergar que as coisas não vêm do dia pra noite. Mas ainda assim, eu acho que tem que ter o mínimo ali de paixão pelo que você está fazendo. Boa. E você, Lara, o que você acha?
Não, eu acho que sim, que o esporte de fato, e é óbvio, né? Uma coisa boa traz outras coisas boas, né? É como a gente tá brincando, você era baladeira, pô, já fui muito também. Até hoje, se me convida uma festinha, eu ainda. Eu vou Mas é também, isso, é é bom. claro, você vai numa festa, aí vai ter o álcool, aí vai ter não sei o que lá. Então, aquilo puxa aquilo. Se eu tô com uma galera que acorda às 5 da manhã, tal, no início você fica meio assim, daqui a pouco aquilo começa a falar na tua cabeça. É igual o tênis, né? Eu sempre falo, pô, eu não quero competir, né? Não curto. Não, mas então você vai tênis pra quê? Aí começa. Não, vamos jogar uma partida. Então, são coisas boas que atraem coisas boas. E a questão da resiliência, né? Eu não me vejo ainda fazendo. O Thiago ainda fala, não, você vai fazer uma de 21, não sei o que e tal. Isso é uma coisa que eu queria até perguntar pra vocês. O que motiva vocês a querer correr 40? Qual que é a. Tipo, é O a que passa sensação. na cabeça de uma Tipo pessoa assim, pra Que passa nessa por que cabeça? passar. Porque assim, fazer esporte, praticar atividade física é uma coisa, Sim. né? Sim, Eu sim. posso praticar 1 hora e meia, beleza. Mas quando eu tenho uma meta do tipo isso, eu quero correr 42K. Por quê? Qual é o teu motivo? E depois você fala o teu motivo. Tipo, o que te leva a passar por esse processo e fazer isso? Então, eu acho que 42 quilômetros é a distância, assim, que você não consegue decidir de última hora. Então, tem que ter um planejamento ali para você querer correr 42 quilômetros. E eu tenho uma paixão, assim, dentro de mim que eu adoro me desafiar. Eu sou movida por desafios. Então, quando eu fiz a maratona de Berlim ano passado, foi muito duro, assim, muito por conta do clima, né, que tava. Mas, cara, depois quando passa, assim, quando você consegue enfrentar, né, todo o desconforto e você vê que vale a pena, assim, todo o seu esforço, toda a sua dedicação que você coloca ali durante o ciclo inteiro e principalmente na prova, vale muito a pena, você quer fazer aquilo de novo. Então, vou fazer a de Chicago agora e eu sou apaixonada pelo desafio. Quero completar os 42 quilômetros e completar forte. Eu lembrei, eu acho que da frase, da terceira frase, era alguma coisa. Como é que é? Desistir é mais difícil que continuar. É, Então, quando você tá nesse processo. dói mais que continuar. Então, mas porque quando você tá no processo, você pensa, já pensou em desistir? Não penso. Não penso. Não Na penso em prova também desistir. não. Na prova, eu penso isso, que se eu parar ali, eu diminuir o ritmo, eu vou ficar mais frustrada do que se eu continuar. E aquilo é um gancho ali mental para eu continuar no ritmo que eu tô. Que legal. Eu não consigo nem responder depois da resposta dela. Eu tenho uma percepção pra mim que assim. Não, você já fez quantas maratonas mesmo que você falou aqui? 15. 15. Então tá, a primeira. Porque Já é até mais entendo, experiente, eu é. até entendo quando você quer fazer Fazer. a segunda porque você teve a sensação da primeira. Uhum. Mas, tipo, você consegue lembrar a primeira, o Lembro. motivo? Porque assim, eu acho que tem um pouco com a história de vida de cada um, né? Que nem a Má falou que gosta de se desafiar. Até então eu não tinha isso na cabeça de ser um desafio. Pra mim, assim, eu fazia um esporte, eu tinha ficado um tempo sem treinar, sedentário, no período de faculdade, eu fiz engenharia, e aí depois eu me encontrei no Muay Thai. Então, eu tava fazendo uma atividade física. E no Muay Thai, todo aquecimento você corre. E, por cargas d'água, eu caí numa corrida. Eu caí de paraquedas. Caí de paraquedas nos 10 quilômetros da tribuna para ajudar uma amiga. Tenho esse negócio de querer ajudar os outros. E aí, quando eu fiz, eu me quebrei todo. Porque eu achava que eu era atleta, que 10 quilômetros eu ia fazer de boa. Aí, eu fui fazer 10 devagarzinho. quilômetros é Mesmo muita devagarzinho, coisa. eu me quebrei todo. Eu fiquei uma semana andando. Eu não conseguia descer a escada do meu prédio. Mas Um negócio assim, bizarro. Febre, tive febre. Só que aí veio um negócio muito bacana, que foi... Ninguém me conhecia ali, assim, muita gente me conhecia, óbvio, mas assim, 10 km da tribuna, a quantidade que me conhecia e a quantidade que era desconhecida era muito maior. Só que na minha cabeça parecia que todo mundo tava gritando pra mim. Saca? Como se tivesse uma torcida pra mim, assim, não que eu não sou ninguém, mas assim, era essa percepção. Então, quando passou toda a dor, todo o processo, eu fiquei lembrando nas coisas boas. E aí eu vi idoso correndo, eu vi gente sem perna correndo, eu vi criança ali se animando com aquilo. Eu falei, pô, cara, eu vou treinar pra eu voltar nessa prova.
E aí, no processo de treinar para voltar nos 10 km da tribuna, eu não sabia que tinha tantas provas assim. Fui fazendo outras provinhas. Tanto é que quando eu voltei para os 10 km, eu já era meio maratonista. Tipo, Caramba. então, para mim, o esporte me achou. Porque eu falava que eu odiava correr. Eu joguei bola. E queria me matar, falar assim, dar 10 voltas no campo. Cara, isso aí me matava. Queria correr ali. E aí, dando um salto para maratona. Quando eu comecei a correr, comecei a gostar. E aí sempre tem essas frases de impacto, né? E aí, quando a galera se torna maratonista, agora você faz parte de seleto menos, grupo, de né, menos de maratona- 1% da população mundial e tal. Tá, eu quero ser isso aí, velho. Quero ser isso aí. Sempre quis ser um cara diferente. Aí vem da minha realidade, né? Eu nasci em periferia, nasci em Santos aqui, mas eu morei em periferia. E, cara, eu ia ser mais um ali, né? Então tinha que ser diferente mesmo. Então me vestia diferente, fazia um monte de coisa diferente. Falei, pô, agora eu tenho mais consciências, né? Tenho mais estrutura financeira, psicológica, vou treinar para uma maratona. E aí você começa a se dedicar e você entende que é uma distância que te tira totalmente da zona de conforto. O corpo não foi feito para correr 42 quilômetros, então você precisa preparar. Eu digo assim que não é nem saudável você treinar para fazer uma maratona, porque é muito estresse que gera assim pro corpo. É um negócio assim. Mas então... ao mesmo tempo é fascinante também você perceber, conforme você vai subindo ali os degraus, né, da corrida, você vê até onde o seu corpo pode chegar. Então, assim, correr 42 quilômetros, como é que uma pessoa consegue fazer isso? E aí, fazer é até isso? legal isso que você falou, porque assim, treinar alta performance não é saudável, né? A gente sabe, não é saudável. E aí você tem um período. E aí, nesse processo de treinar em alta performance, começa a te preparar para outras coisas na vida que se você não fizesse isso, você não teria saúde para tocar a vida. Exato. Então, eu falo assim, cara, entre eu não fazer alta performance ou longas distância e ficar desconfortável por um período, que a gente tem que repor um monte de coisa, tem que dormir mais. E você aprende a suportar a dor também ali, porque passa um momento, assim, um tempo da corrida, já começa a doer tudo ali, ainda assim você continua. Então, acho que a gente aprende a suportar a dor também de uma forma mais tranquila, assim. E sobre o corpo, Má, que eu vi também você falando que a mudança do seu corpo, né? Na pré ali, aí você falou, pô, eu não queria, né, ficar com esse corpo, porque você teve que ingerir muito carboidrato e tal. E aí, como que é como foi essa experiência para você, enfim? Então, sempre, antes de começar a correr, eu sempre tinha em mente que quanto mais leve, assim, pra corrida era melhor, né? A gente vê, acho que tem esse estigma, né? Que corredor precisa ser leve. E aí, em janeiro de 2025, eu tava fazendo uma dieta que eu estava em déficit, eu fiquei bem magrinha. E aí, eu fui na minha nutricionista em março ali, e eu tinha, né, o objetivo já de fazer a maratona em setembro. Ela fez a minha bioimpedância. E ela falou assim, Má, quais são os seus objetivos para esse ano? Aí eu falei assim, quero fazer a meia do Rio em junho e Berlim em setembro. Assim, quando vai começar o seu ciclo? Eu falei assim, em junho ali, mais ou menos, maio, junho. Assim, então, com esse percentual aqui que você tá, isso aqui não tá legal e não é seguro para você entrar em um ciclo de maratona com percentual muito baixo e muito magrinha. Você tá sem massa magra nenhuma. E aí, aquilo meio que ficou, assim, na minha cabeça, porque eu falei assim, pô, então eu vou ter que engordar para entrar em um ciclo de maratona? Como assim? O corredor não precisa ser mais leve? E aí, foram meses, assim, que ela mudou a minha dieta, eu precisei comer mais, e eu ganhei mais peso, né, para entrar num ciclo de maratona. E durante o ciclo de maratona, meu corpo mudou muito também, porque você inflama muito o seu corpo também. O cortisol vai lá no talo, você ingere muito carboidrato, então o seu corpo fica mais inchado, você tem que repor sódio também. Então, o seu corpo passa por muitas mudanças, assim, e é difícil, principalmente para nós mulheres. Eu lembro que ano passado eu acordava, assim, eu já estava muito inchada, assim, eu ficava muito mal com aquilo. Mas depois você que passa, né, que chega a prova, você vê que vale a pena, sabe? E que aquelas questões do corpo, elas acabam se tornando muito pequenas perto do resultado da grande conquista, né, que você almeja e depois você consegue. Então, esse ano também, agora que eu tô em ciclo, eu já tô 2 quilos mais pesada na balança,
mas eu tô treinando mais forte do que nunca. Então, eu acho que é aquilo, é passageiro, né? A gente tem que aceitar essas mudanças passageiras em prol de um objetivo muito maior, que eu sei muito que no louco. final vai valer a pena. Você foi falando, minha mente vagou, agora voltou. Quando eu fiz a minha primeira maratona, eu tinha 68 quilos. Caramba. E pra mim era normal, assim, eu sempre fui magro. Quando eu terminei, eu falei, quero fazer de novo. E aí eu fiz a CIT da minha primeira É dura essa maratona. Dura prova. pra caramba. E eu treinei por conta, eu tive lesão, eu tive fascite plantar faltando 30 e poucos dias pra prova. Meu maior longo foi 28 quilômetros, então foi bizarro fazer essa prova. Mas foi muito, cara, tem muito mais coisas legais. E aí no ano seguinte, 2019, eu fui assim pra quebrar paradigmas. Então eu fiz 3 maratonas e uma ultra já em 2019. Só que para fazer a ultra, aí eu, com todo esse acompanhamento, fazia um monte de coisa, até LPF eu fazia. E aí eu fui buscar a ajuda da Nutri. E aí foi engraçado, porque eu tive que sair de 70 quilos. Eu já tinha encorpado um pouquinho mais com a Nutri, mas eu tive que sair de 73, 74 para quase 80 quilos. 78, que eu tava com um percentual de gordura muito baixo. E aí eu precisava de reserva para Sim. suportar, né? E aí é muito louco isso, tu viver dura. isso, né? E assim, é uma mudança, é um peso maior. Só que hoje eu me sinto. A gente tem o lado da estética, né? A gente quer se ver bonito, A gente né? quer se sentir bem com o nosso corpo, Então, assim, exato. eu não me vejo mais 70 quilos, cara, é um filé de borboleta, né, gente? Não dá. Então, assim, um peso que eu acho interessante pra mim, 78 é o mínimo, e aí entre 80 e 82. Hoje eu mantenho no 80, assim, pra... E o corpo muda também, Muda. conforme o período ali, o ciclo de treinamento, os anos também. Então, hoje, eu tô mais pesada também em relação ao ano passado, mas eu tenho em mente, assim, que em primeiro lugar, eu tenho que ter um corpo forte. Tenho que comer bem para conseguir aguentar os treinos e me recuperar. Então, eu acho que é isso. Ser E a mente funcional, né? forte? E a mente Como forte. é que faz? Em relação ao mental, eu gosto de... Eu acho que treinar o mental é mais difícil do que você treinar o físico, né? Mas uma coisa que eu gosto, assim, de ter pra mim... Eu faço muitos treinos na esteira sem fone. Eu acho que quando você tá num ambiente, né, mais monótono e você fica ali durante muito tempo correndo no mesmo lugar... eu gosto... primeiro que eu acho que a música, ela acaba me atrapalhando na corrida. E eu gosto de tirar nesses treinos indoor, porque eu gosto de acostumar a minha mente a lidar com situações, assim, desconfortáveis e chatas mesmo. E então, é nesses treinos que eu faço na esteira que eu consigo aprender a negociar com a minha cabeça. Então, vou negociando ali 5 minutinhos, depois mais 5. E aí, eu fico criando desafios mentais também para não olhar o tempo no relógio, né? Para você não ter aquela sensação de que está demorando mais para passar. Então, eu gosto muito de treinar o meu mental nisso. E ter outros hacks também, que é a questão de que se eu desistir, vai me frustrar mais do que se eu continuar. E vou indo assim. Boa. Eu acho que tem muita gente que não acredita, né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que o mental é treino. É treino, é Né? treinável. Quando as pessoas ficam, mas eu não consigo, sei lá, qualquer coisa. Não, porque isso me gera... Tá, então você precisa treinar. É óbvio que, pô, eu tenho medo de altura, eu não vou chegar no maior prédio que tem, mas você precisa treinar e ir vencendo. Porque se você não treinar, você nunca vai sair disso, né? Exato. E as pessoas... Uma vez eu fiz um curso que falava mente. Lá o nosso maior inimigo, na verdade, somos nós, né? Então, para quem vive um processo de maratona, cara, é muita negociação, cara. É muita negociação, porque tem dia que você sabe que tu vai dormir mais cedo, porque no outro dia tu tem 35 quilômetros, 34, sei lá, o maior longo teu da vida para fazer no ciclo da maratona. Então, assim, mas ao mesmo tempo, quando você começa a se permitir, a mente, ela te leva em qualquer lugar que o teu corpo Sim. não leva. Exato. Ele só vai levar se você fizesse a negociação. Então, eu acredito muito nisso. Então, o nosso podcast Mente e Corpo, ele, cara, caiu assim no colo no estilo de vida que hoje eu acredito, cara. Tem que ter essa relação
corpo e mente em tudo. Não é só no você tem que estar esporte, né? conectado, sim. Você tem que ter Não, uma e o conexão. mental, todos os esportes falam, né? O tênis todo, quando acaba uma partida de tênis lá, que você vê o primeiro do mundo que perdeu, ou sei lá, alguém, e aí eles vão dar entrevista e eles falam, o meu mental, né? Então é isso. E hoje em dia eu vejo todo mundo, né, com crise de ansiedade, né? Tá algo. Dificilmente você conversa com alguém que não tenha. E eu brigo muito com isso, porque eu falo, precisa treinar. Você entendeu? Você tem que treinar pra você. É você. Isso tá dentro de Sim. você e é você que manda. Uhum. Fica parecendo que não é a gente que manda, né? Na nossa própria mente. Fica parecendo que, não tem outra pessoa aqui, caraca. Sou eu que mando nesse negócio, Mas você vê né? que louco isso, assim, esses assuntos, para mim, é os melhores assuntos, porque ele abre tantas coisas e aí encaixa nas situações da vida de quem não é um atleta. Porque a gente vive, muitas vezes, a vida do outro. Então, por isso que parece que a gente não é dono da nossa vida e por isso que tem muitos autores que falam, cara, seja o autor da tua vida, seja o piloto da tua vida. Sim. Porque se você vive na expectativa do outro, cara, você vai fazer as coisas pensando em agradar o outro. Aí você esquece do bem maior que é você, né? Então, para mim, o mais importante de tudo é a minha mente. Hoje eu priorizo muito mais a minha mente. Eu sou um cara que levanta a bandeira da terapia, faço terapia. Eu também faço. Cara, É não importantíssimo. tem como, cara. Sim. Não tem como, porque são tantas coisas e a gente vai ficando mais velho, vamos falar assim, Mais experiente. mais experiente. E, cara, o conhecimento, até então, quando você não sabe, você é uma casa, sei lá, você pensa, nem pensa. Mas quando você tem um conhecimento, cara, aí vem o peso. Se eu desistir, vai doer muito mais do que se eu continuar. Pô, eu sei que eu tenho que fazer isso, aí eu não faço, a dor é muito maior. Então, tu tem que escolher muitas dores. Aí volta naquele assunto de que você convive no treinamento com muita dor. Então, essas dores psicológicas nossas, às vezes são muito mais doídas do que a dor física. Sim. Porque ela fica ali martelando muito tempo, né? É o tempo que você se permite a martelar aquilo. Então, acho que trabalhar o mental E eu acho que é ter aquilo em mente, que a dor ela vai durar ali no momento da prova, mas depois passa. Depois passa. Passou e a sua conquista ali, o seu resultado, ele fica. E isso vai te trazer muito mais orgulho, então... E eu li uma reportagem, ainda pegando esse gancho, né, dos executivos da área corporativa, disso, de como as pessoas que praticam esportes, elas conseguem, dentro de uma empresa, lidar com muito mais pressão, liderar, porque tem esse lance do esporte. Então, a mente é muito mais treinada para suportar aquele processo de chegar do que uma pessoa que não pratica, né? Quer um exemplo? Posso? Você é uma empreendedora. E aí, eu e a Mar, nós estamos aqui para ser seu sócio. Nós temos o mesmo currículo, as mesmas experiências, a mesma idade. E aí, é que assim, não colocando em cache ser homem ou ser mulher. Só nas questões técnicas mesmo. Tudo igual. Só que a Má, ela é maratonista. Pô, o resto é tudo igual. Quem que você chamaria para trabalhar contigo? Com certeza uma maratonista. Porque, assim, não é qualquer um que faz, cara. Não é. Hoje tem empresas que o caráter de desempate é o cara que fez um Iron... Hoje tem pessoas colocando no currículo profissional Ironman. Então porque Ironman também já é outra pegada, né? Eu acho que é o auge ali do... Então, eu tenho um objetivo de fazer, só que eu não quero mais fazer... Posso até fazer depois, mas eu quero fazer um Ironman eu com eu. Full, mas sem prova. Eu ir pro indoor, nadar à distância, pedalar à distância e correr à distância indoor. É bem mais difícil também. Então, assim, é um objetivo que eu tenho. Legal. Aí teve outros projetos que aconteceram no meio do caminho que eu dei uma pausa. Mas não pra ninguém, é comigo mesmo, porque eu venho... Agora eu sei que eu vivo desafios. Eu sou um cara que vivo desafios. E aí, aproveitando até esse gancho, não é sobre mim, aquela pergunta que foi feita sobre processo, acho que encaixa bem. Como que é esse teu post que você fez sobre viver o processo? Até o Bernardino, acho que ele fala muito disso, né? Se apaixone pelo processo, né?
Como que é a tua visão sobre isso? Por que veio esse post? Então, eu acho que quando a gente visa só o resultado, a gente não consegue manter uma constância ali. Então, você só é constante naquilo que você realmente gosta de fazer e ter o mínimo ali. Acho que não existe disciplina duradoura sem o mínimo de amor pelo processo. Então, eu, por exemplo, sou apaixonada pela corrida e é sim um processo difícil, é duro, a gente tem que abdicar de muitas coisas, mas eu gosto de fazer isso. Então, para mim, não é pesado. Buscar performance, para mim, não é pesado. É difícil, sim, de conciliar, mas eu sou apaixonada, assim. Eu não busco só um resultado. Então, eu acho que a gente tem que saber comemorar também as pequenas conquistas, né, do dia a dia. Pô, você conseguir entregar um treino difícil é surreal, assim. Uhum. Então, eu acho que é isso. É você saber valorizar as pequenas conquistas e saber que vai demorar. Que o processo, ele demora, mas ele é fascinante justamente por isso. Você tem que ter a consciência de que você pode chegar lá e você vai, mas você tem que viver o hoje, assim. Senão, se você só visa o resultado, você não dura, assim, em nada. Eu acho que quando a gente não gosta do que a gente faz, a gente não consegue sustentar por muito tempo. Cara, parabéns, porque a tua construção da narrativa, assim, é admirável, pô. Acho que é um presente para quem tiver a oportunidade de assistir esse episódio na íntegra, porque, cara, me melhorou. Me melhorou, pô, me melhorou. Fui pensando aqui, eu não vou puxar porque senão a gente vai aprofundar. Mas o que mais me chama a atenção numa maratonista, além de tudo isso que a gente vem falando, é você sair de um determinado ponto, né? E aí aí eu vou melhorar minha pergunta para ti. E aí quando você chega ali, que aí tem a ver com o processo, você cumpriu, você entregou o que você treinou. Como que é a Mari logo após esse processo? Assim, sem pensar que você está num evento, mas assim, a Mari interna, assim, onde não tem ninguém vendo, quando você chega na sua casa, deita ali, sabe? Sentar naquele... Porque é euforia, né? A gente cruza a linha de chegada. Como que é a Mari ali depois que termina uma maratona? Eu lembro que depois da maratona de Berlim ano passado, eu fiquei com aquele sentimento de ressaca pós-maratona. Tá. Então, você fica muito cansada fisicamente, muito exausta também mentalmente, porque não é só a prova ali, né? São os meses ali que você tá se preparando. E aí, você fica até meio órfã, assim, de metas, né? Porque você atinge um grande resultado e depois você sente um vazio, assim, dentro de você. Tipo, o que eu vou fazer agora, assim, né? Então, eu acho que, pra mim, assim, ano passado, eu dei um tempo ali, tava viajando, né? Voltei, fiquei um período ali treinando mais leve e reorganizando mesmo pra saber o que eu queria dali pra frente. E aí, logo depois, eu já voltei a treinar mais forte e coloquei uma meta ali de bater o meu RP nos 10 quilômetros. Consegui, e aí depois já entrei em off-season e esse ano eu reorganizei, assim, todos os meus objetivos para a corrida nesse ano. Então, eu acho que é isso. Eu gosto de ter metas e gosto de ter desafios. Mas esse sentimento pós-maratona é de ressaca mesmo. Você fica ali um período meio de bode, assim, da corrida. Mas logo depois passa porque você gosta mesmo daquilo. Sim, que gosta legal. Porque assim, cada um vai ter uma percepção, né? Assim, é um negócio muito... Tem que viver. Aí eu até quero te perguntar, você acha que todo mundo deveria fazer uma maratona? E se sim, nossa, por quê? E se não, por quê? Eu acho que sim, porque é um processo, assim, transformador em várias áreas, assim, da sua vida e vale muito a pena. É fascinante, assim, você conseguir ver até onde o seu corpo pode chegar. Mas eu acho que você tem que gostar de correr. E você tem que respeitar, assim, o processo e não pular etapas. Porque senão você pode se machucar, você pode pegar bode da corrida e aí não volta mais. Boa resposta. Quando eu tive um motivo muito forte para continuar fazendo maratona. Eu gostei da distância, né? E eu tive uma frustração nos meus treinos, porque eu tive a fascite plantar
E não consegui fazer o longo. Eu não enfrentei o paredão depois dos 30, é um paredão, assim, é muita mente, é muito mais mente do que corpo e tal. E aí eu quis voltar exatamente para fazer melhor. Uhum. Só que na minha ida para a segunda maratona, eu saí com o carro da pista, eu e um amigo, e a gente parou numa pedra. Não era para eu estar aqui contando história. Não era para eu estar... E ali, Deus foi muito bom comigo, que não aconteceu nada. O carro deu PT, eu fiquei com o rosto um pouco lesionado por causa do airbag. E ali eu conversei comigo mesmo. Falei, cara, eu vou fazer isso pro resto da vida, porque eu tô tendo uma oportunidade de fazer algo que eu tenho certeza que muita gente não iria fazer. E aí, toda oportunidade que eu tenho, por isso que eu te fiz essa pergunta, pessoas que gostam de correr, que estão correndo há muito tempo, eu dou aquela cutucada, falo, cara, por que você não pensa numa meia maratona? E aí, fez a meia maratona, que pra mim é a melhor distância. Pra mim também. É a melhor distância, cara, assim, quando começa a doer, já acabou, o negócio é mó legal. Mas aí eu estimulo porque a gente vence... Cara, você descobre na maratona, Lara, coisas que você não iria descobrir numa vida normal. Assim, uns pensamentos, umas resoluções. O treinar, pra mim, é resolver problema. Se eu tô com um problema e eu sair pra correr um longo, cara, não existe a possibilidade de eu não ter resolução, cara. Não existe. Você passa a se conhecer mais também, né? Isso. Entender os sinais do seu corpo, da sua mente também. Tudo ali durante a corrida. Muito louco, é muito louco. E aconteceu alguma coisa, sei lá, diferente na Maratona de Berlim, com alguém que você viu? Enfim, teve algum evento assim diferente? Ou em alguma outra corrida que você tenha participado, que tenha te marcado? Na Maratona de Berlim, a gente treinou o ciclo inteiro no inverno, né? E a prova é conhecida como uma prova fria. E aí, a gente chegou lá, acho que na quarta. De quarta até sábado, tava friozinho, ali 10 graus. Aí de sábado, sábado ali no horário do almoço, começou a subir a temperatura. E no domingo, a gente já largou com 24 graus, assim. E aí, meio-dia, ele bateu 28 graus na prova. Então, foi uma prova, assim, muito quente. Foi mais quente que a Maratona de João Pessoa, assim. A Berlim mais quente da história. E eu lembro, todo mundo fala do Muro dos 30, né? Pra mim, já aconteceu ali no 22. No 22, eu já comecei a ficar muito mal, assim. Eu falei assim, meu Deus, ainda faltam 20 aqui. O que eu vou fazer? Porque tava muito quente. E aí, eu lembro que lá fora, a hidratação é diferente daqui no Brasil. Então, os copos, eles são abertos, assim. E aí, quando a gente ia passar nos pontos de hidratação, tava muito quente, o pessoal tava todo desesperado, né? E eu lembro que eu tava sendo empurrada, assim, sabe? Tomando cotovelada no meio da prova. Então, tava um cenário, assim, de guerra mesmo. Uau. E depois, assim, também, quando eu terminei a prova, muita gente estatelado no chão. E foi tenso, assim, a situação. Mas depois que passou, ficou uma memória boa. O meu noivo, o VV, ele já tem outra experiência, porque ele quebrou feio na prova, ele perde muito sódio, então teve muitas dores. E ele viu gente sendo reanimada ali no quilômetro 40, que é quando pega, né? Então foi difícil, assim, no dia, mas depois que passou... Eu acho que pegando essa tua fala, reforçar, né? Por mais que eu fiz essa pergunta de criar uma curiosidade em fazer maratona, mas é a importância de não pular a etapa mesmo, Não, né? tem que ter acompanhamento, Tem que ter Não tem acompanhamento. como, não Um tem conjunto como. ali, né? Fortalecimento, treinamento de corrida, Nutri. acompanhamento psicológico, Cardiologista. cardiologista, Cardio. é um negócio assim. E aqui a gente tem a WPS, né, que pode ajudar nesse processo. Estamos Ajuda aqui, muito. estamos aqui com uma atleta que treina também na WPS, né? Marina. E isso acho que faz toda a diferença. Eu fiz um pouco de triatlon e eu lesionei meu ombro. E aí, sabe quando as coisas acontecem para tu conhecer ter uma outra vivência? Eu, gastei tanto dinheiro com fisioterapia. Desculpa, fisioterapeutas, mas não resolveu, cara. Não resolveu. Eu ia, dava um pouquinho de alívio e voltava. E eu conversei com um amigo meu e falei, cara, não sei mais o que fazer, cara. Tô depressivo, porque eu não tava conseguindo correr porque doía. Não conseguia pedalar, a trepidação doía. Nadar, então nem se fala. Você não consegue fazer aquilo que você gosta. Cara, eu falei, não sei o que fazer. Ele falou assim, Cícero,
procura uma clínica que tenha fisioterapeuta e pilates. Vai pro pilates. Cara, eu queria dar risada. Cara. Não, pô, eu achava que era pra velho. Não, imagina. O E Pilates aí eu é- estou 4 anos fazendo pilates. Então, esse acompanhamento é muito importante. Seja do estúdio que você, né, possa fazer um treino específico para aquilo tem que muita você diferença. busca. o mundo ideal, assim, né? Eu até mudei agora a minha rotina. De sexta eu coloquei o Pilates pra melhorar, né? Mobilidade, enfim, uma série de coisas. E o mundo ideal, acho que é meio que esse, né? Você ter o fortalecimento, o Pilates, o físio ou uma massagista, enfim, né? Porque Liberação é isso muito também, bom, né? nossa, Bom demais. faz muita diferença. Então esse é o melhor dos mundos, né? Mas quem conseguir pelo menos fazer a preparação física, um fortalecimento, Pô, já é porque muita gente não dá bola, né? Não e dá, assim, não dá. e a grande questão do fortalecimento é a prevenção de lesão, Uhum. né? A gente vê muito time de futebol, pô, vou falar do meu, São Paulo, estão sempre lesionados. Tu é São Paulina? Eu sou São Paulina. Poxa, eu tirei daqui, pessoal. Falei, não sei, vou deixar Ah! aqui, ó. Vou deixar aqui. Você é também? Nós somos. Ela é Eu sou santista. santista. Ah, então tira. Desculpa, o convidado é mais Não, pode importante. deixar. Tira. O convidado é mais Lindão, eu importante. nem tinha visto. E Desculpa, Marina. Não, mas a gente vê, pô, toda hora estão lesionados, né? Isso é alguma coisa da preparação física e a gente Sim. vê em muito clube e tal, é uma preparação física que não tá, ou é muita carga, alguma coisa tá acontecendo. Porque uma preparação física bem feita, você previne a lesão. E é isso que muita gente não entende, que praticar qualquer esporte. Fica o esporte e fisioterapeuta, né? E aí a físio, ela entra como depois, né? Depois que a coisa aconteceu, enfim. Então... E se eu pudesse dar um recado, às vezes a pessoa não está fazendo o que precisa ser feito, às vezes por questão financeira mesmo. Mas se você ama o que faz, cara, dá um jeitinho, nem que você peça para alguém, nem que você faça a rifa para você fazer o fortalecimento, porque quando vinha a lesão é muito pior. Você muito gasta pior, mais, muito pior. você tem uma dor mental que é absurda. Eu falo porque Te gera ansiedade nossa, também. não, sem produtivo. É. Então fica um recado aqui pra galera também, quem pensa em enriquecer, ficar rico mesmo, financeiramente falando, sem pudor, vamos falar de dinheiro. Pegue um esporte e se dedique nele com afinco, fortalecimento, vai pra performance, você vai ganhar mais dinheiro, não tem como não ganhar. Porque você fica mais produtivo, teu cognitivo fica muito mais rápido, você fica mais sociável, você sai de uma timidez e vira... né? Não precisa falar nada. Influencer, Vira, né, meu? poxa, criadora de conteúdo. O esporte não te ajuda? Ajuda muito. Porque é uma das perguntas que eu faço muito. O quanto o esporte te ajuda na tua vida profissional. O esporte, ele me traz saúde, né? Acho que esse a base, assim. Me traz saúde, me traz mais força também. Então, por exemplo, eu não fico doente. Eu nem lembro a última vez que eu fiquei doente. Então, isso não me prejudica no trabalho. Eu não falto no trabalho. Eu tô sempre ali, sabe? Conseguindo entregar. Então, eu acho que é isso. É a saúde em primeiro lugar. Boa. Isso aí. Concorda? Concordo. Aliás, eu vi um vídeo só pra fechar. E eles colocaram, não sei se vocês já viram esse vídeo, é um vídeo de um atleta, eu acho que ele tá correndo, e embaixo é um cara na UTI. E aí tá escrito assim, é difícil fazer isso, que é a corrida, o esporte, e embaixo é difícil fazer isso, tipo, e aí tem todo o áudio, né, deles tentando reanimar a pessoa. Então, acho que é isso mesmo, o esporte é saúde física e mental, né? Dá pra escolher o seu difícil, né? Boa. E assim, a cama mais cara que tem é a cama do hospital, né? Então... eu acho que, assim, quando a gente fica doente, é horrível, assim, a sensação de você não ter saúde pra fazer nada Fica impotente, né? É muito ruim. E assim, você fica funcional você tendo um esporte. O meu trabalho me permite viajar por diversos universos, né? Assim, entre uma secretária que está começando a sua vida profissional, a um médico que já viveu, já salvou, já matou, enfim, e viveu várias etapas da vida. E uma que me chamou a atenção foi a pessoa ir para um país
que ela queria muito, mas lá no rolê de conhecer o castelo do Drácula, como é um lugar que tem urso, né? E a qualquer momento pode ter ali um ataque. Não vê sempre, mas só de ter a possibilidade, ela falou, cara, eu não vou fazer isso. Porque se acontecer, eu não tô nem correndo direito, tô aqui machucada. Então, assim, se você não pensar na saúde, você deixa também de viver experiências. Ah, cara, às vezes tem que subir uma escadaria para ter a melhor vista do mundo e aí você não vai subir porque você não consegue. Então tem essa. E a fica dignidade, limitado, né? A dignidade de você ficar mais velho e poder fazer suas coisas com independência. Acho que é um ponto também. Cara, gostei, hein? Rendeu, né? E você, Márcia? Sua opinião é o que Adorei. mais importa. Adorei. Ficou tranquila? Tô tranquila. Cara, fala bem Primeiro, ela, né? primeiro. Fala bem. Ó, da minha parte, Lara, parabéns, você é uma ótima host. Pois é, ó. Parabéns, Foi continue. bem, fluiu tranquilo. Tranquilo. Obrigada, Marininha, por ter aceitado Obrigada a essa... Fala- vocês pelo convite. Fala tuas experiência. redes sociais aí, se são redes ou rede. Eu tenho Instagram e TikTok, mas eu toco mais o Insta mesmo, é difícil. É Como que difícil. é pra galera te seguir? É o mesmo arroba, é marinaflorido.s. Ponto Tanto S. no TikTok quanto no Instagram. Boa, vai ficar na E descrição. tem o meu no- Strava também. O Strava eu sou bem ativa lá. É mesmo? Você tem a adoro. comunidade no Strava? Tenho, Se tenho. alimenta Eu lá? você alimento fala, bastante. eu só posto, eu nem sei. Às vezes comenta lá, nem sei, só fica a mensagenzinha. Pô, Eu vou te seguir lá também. A gente tem uma aluna que é do Strava e, pô, ela me deu uma aula sobre o Strava, enfim, eu não consegui ainda Mexer parar pra Tem que mexer. baixar. Não, a gente criou a comunidade WPS no Strava, enfim. Dá pra criar desafios, Mas dá então, pra fazer um mas monte de a coisa gente bacana. quer fazer as coisas acontecerem, eu não consegui parar pra ver isso, mas é isso. muito bacana, né? O Strava é realmente sensacional. E a hein? comunidade cresce Show. muito. Fizemos mexer pro Strava aí. Bom, na recado pra galera, né, que tá aí nos acompanhando, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de seguir a nossa convidada que vai fazer várias e várias provas aí interessantes, vem trazendo conteúdo, dá pra perceber o quanto ela é enriquecedora aí. Sigam a WPS, né, dá essa moral pra gente, né, e comentem se gostaram, quem vocês querem que a WPS traga, que o Mente e Corpo traga. É isso aí. É isso? Segundo episódio, mês que vem. É isso aí. Valeu, Valeu, obrigada, parceira. Cícero. Obrigada, Marininha. Obrigada. Marina, Obrigada. uma salva de palmas pra ela, né?